Cultivo Online, capítulo 483. Aliviando sua dor. Contém conteúdo para adultos asterisco. Isenção de responsabilidade. Leia a seu critério. Você pode pular este capítulo sem precisar se preocupar em perder informações importantes sobre a história. E espere só um minuto. Yu-Hou rapidamente os deteve. Há algo errado? Feng Yuxiang perguntou a ela. Claro, está tudo errado. O que você acha que vai fazer com o corpo puro do meu irmão? Obviamente, vou ajudá-lo a aliviar sua dor. Feng Yuxiang falou com voz calma e agiu como se fosse natural. E ela continuou. A menos que você queira ajudá-lo. Feng Yuxiang estreitou os olhos para Yu-Hou, que tremia ao pensar em aliviar Yuan. N bobagem, eu sou irmã dele, você está pedindo o impossível. Ela rapidamente recusou. Yu-Hou então se virou para olhar para Meixiu e disse. Meixiu, faça isso você. Confio em você com o corpo do irmão Tian mais do que confio em Feng Feng, afinal. O que? Meixiu olhou para ela com os olhos arregalados e até deu um passo para trás em estado de choque. Vê, você quer que eu não acho que posso fazer algo assim. Meixiu rapidamente balançou a cabeça e recusou. Mesmo que ela já tivesse tocado a espada divina de Yuan antes, era necessário limpá-lo, e isso não foi feito com nenhuma intenção vulgar. Além disso, ela estava com vergonha de fazer isso, sabendo que havia pessoas esperando que ela o substituísse. Se ela estivesse sozinha com Yuan, talvez pudesse reconsiderar. Viu, se ninguém estiver disposto a substituir o jovem mestre, serei eu quem assumirá essa responsabilidade. Feng Yuxiang disse com um rápido encolher de ombros e uma expressão um tanto presunçosa no rosto. Xiao Hua pode ajudar o irmão Tian. Xiao Hua de repente ofereceu sua ajuda. Os outros olharam para ela com as sobrancelhas levantadas. Independentemente de sua idade real, deixar alguém como Xiao Hua lidar com essa situação causaria indignação se fosse conhecido. Além disso, Xiao Hua era tão inocente quanto a própria Yuan quando se tratava desse assunto. Então mesmo que eles permitissem que ela o ajudasse, ela não saberia o que fazer. Está tudo bem, Xiao Hua. Deixe os adultos assumirem essa responsabilidade. Feng Yuxiang disse a ela. Enquanto isso, Yuan não tinha a menor ideia do motivo de eles estarem discutindo sobre isso, já que ele só queria aliviar a dor entre as pernas, então não se importava com quem teria que fazer isso. Vamos, jovem mestre, Feng Yuxiang disse a ele. Feng, não exagere, Yu-Hou a avisou com uma carranca séria. Feng Yuxiang acenou com a cabeça antes de ir para outra sala com Yuan, fechando a porta atrás deles. O lugar rapidamente ficou em silêncio mortal. Não acredito que isso está acontecendo. Xia Jingyi murmurou com a voz atordoada após um momento de silêncio. Vou sair e tomar um pouco de ar fresco. Yu-Hou disse. Eu irei com você. Meixiu a seguiu para fora. Xiao Hua olhou para eles com as sobrancelhas levemente levantadas, incapaz de compreender por que eles estavam infelizes com o fato de Feng Yuxiang ter ajudado Yuan a aliviar sua dor. Enquanto isso, dentro do quarto, Feng Yuxiang pigarriou antes de falar. Jovem mestre, por favor, tire a roupa, apenas a parte inferior está bem. Yuan assentiu e obedientemente tirou as calças. Embora parecesse um pouco estranho, ele não pensou muito sobre isso, já que isso era apenas para curar sua condição. Depois de tirar a parte de baixo da roupa, Yuan sentou-se na beira da cama com a espada em pé. Jovem mestre, só estou fazendo isso para ajudar em sua condição, então me desculpe antecipadamente por tocar seu corpo. Feng Yuxiang disse enquanto se ajoelhava na frente de Yuan. Ao ver Feng Yuxiang ajoelhado bem na frente dele, Yuan ergueu as sobrancelhas e seu coração começou a bater mais rápido por algum motivo. Depois de respirar fundo, Feng Yuxiang moveu as mãos em direção à haste rígida localizada diretamente entre as pernas de Yuan. Yuan imediatamente sentiu um arrepio nas costas quando sentiu as mãos macias de Feng Yuxiang tocando sua coisa. O corpo de Feng Yuxiang também tremeu quando suas mãos tocaram o hot rodovia de Yuan, sentindo-se contorcer em suas mãos. Depois que ela segurou bem a vara de Yuan, Feng Yuxiang começou a mover suavemente as mãos em um movimento de carícia. Yuan ficou perplexo com o que Feng Yuxiang estava fazendo com seu corpo, pois isso era completamente novo para ele. No entanto, por mais estranho que parecesse, na verdade era incrivelmente prazeroso, então Yuan não a impediu e permitiu que Feng Yuxiang continuasse. Como se sente, jovem mestre? Feng Yuxiang perguntou a ele com uma voz nervosa alguns minutos após o início da sessão. Nunca poderia ter imaginado que um dia usaria as mãos para agradar um homem dessa maneira, um humano também. Eu não sei, é uma sensação boa. Mas também dói um pouco. Principalmente quando você move as mãos para baixo, ele deu a ela seu feedback honesto. Parece um pouco seco, Feng Yuxiang murmurou em voz baixa. Porém, não havia água ao seu redor, e ela não queria sair do quarto para pegar um pouco de água agora que estavam nesse tipo de situação. Depois de ponderar por um momento, Feng Yuxiang decidiu usar sua saliva. Jovem mestre, vou usar minha saliva para me livrar da secura. Provavelmente vai parar a dor, ela disse a ele. Ok, Yuan assentiu apesar da ideia estranha. Assim que obteve sua aprovação, Feng Yuxiang aproximou a boca de sua vara antes de cuspir um pouco de sua saliva nela.
Uma vez encharcado de saliva, Feng Yuxiang continuou a massagear a vara de Yuan. E agora? Feng Yuxiang perguntou a ele um momento depois. É muito melhor, não sinto mais dor, disse ele. Então vou me mover um pouco mais rápido. Feng Yuxiang começou a acariciar sua vara mais rápido. Poucos minutos depois, Yuan sentiu uma sensação indescritível chocar seu corpo. E eu preciso ir ao banheiro, ele disse rapidamente para Feng Yuxiang depois de perceber qual era esse sentimento. No entanto, Feng Yuxiang disse: Está tudo bem, jovem mestre. Deixe isso aqui, vou limpar mais tarde. Tem certeza? Yuan ficou perplexo com a resposta dela. Sim, ela confirmou. Um momento depois, Yuan não conseguiu mais conter esse sentimento e desistiu de tentar. O próximo segundo. Ah! Feng Yuxiang gritou com uma voz assustada quando uma explosão de substância branca saiu da vara de Yuan e foi direto para a parede alguns metros atrás dela. No entanto, ele não parou após o primeiro tiro e continuou a disparar a substância branca, espalhando uma substância branca por toda parte. O corpo de Yuan desabou na cama depois de liberar tudo, sentindo-se incrivelmente exausto depois. Feng Yuxiang olhou para suas mãos, que também estavam manchadas com a coisa branca e pegajosa de Yuan, com uma expressão atordoada no rosto. Ela então olhou para a vara de Yuan e, para sua surpresa, ainda estava rígida como uma rocha. Yang Master, parece que teremos que fazer isso mais algumas vezes antes de você liberar todo o seu excesso de energia. Feng Yuxiang disse a ele. Isso realmente vai ajudar? Yuan perguntou a ela um momento depois. Sim. Mas como o tesouro que você absorveu era bastante poderoso, levará algum tempo até que possamos aliviá-lo totalmente. Tudo bem, desculpe pelo problema, Feng. Yuan disse a ela com um olhar inocente no rosto. Vendo a expressão inocente de Yuan, Feng Yuxiang se sentiu incrivelmente culpada por algum motivo, embora estivesse tentando ajudá-lo. Algum tempo depois, Feng Yuxiang continuou ajudando Yuan a liberar seu excesso de energia. Quanto a Yuan, desde que ele recentemente atingiu o clímax, sua vara estava mais sensível do que antes, permitindo-lhe sentir ainda mais o prazer das mãos de Feng Yuxiang.